Ai, ai, que dor nas costas, minha coluna deve estar fora do lugar. Você já deve ter ouvido essa frase, não é verdade? Talvez você já disse essa frase. Mas será que isso é verdade? Será que a coluna sai do lugar? Será que ela fica desalinhada? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar tudo sobre isso. O que significa ter uma coluna desalinhada e por que a dor ela aparece como um sinal de que talvez a sua coluna esteja desalinhada. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui nesse canal para você ter mais informações sobre como cuidar da sua coluna e da sua saúde. Mas para entender tudo isso, primeiro a gente precisa falar um pouco das funções da coluna. A coluna ela tem pelo menos 3 funções. Primeiro, estrutural. Sabe a amoeba, aquela massinha de brincar que as crianças gostam? Se você não tivesse uma coluna, você ia ser tipo uma amoeba, todo mole. A coluna, ela te dá essa postura, permite que você fique ereto, que você caminhe. Então, os seres, eles são até divididos, né, entre aqueles que têm coluna, uma estrutura óssea no seu corpo, e aqueles que não têm. Então essa é a primeira função estrutural. A segunda é a função mecânica. O nosso corpo, ele é uma obra de engenharia muito bela. E as cargas, elas precisam ser distribuídas. Então a coluna, ela ajuda nessa distribuição das cargas que vem através da gravidade, ou quando você corre, quando você caminha, a coluna tem essa função mecânica também de distribuição de cargas. E uma terceira função muito importante que muita gente não sabe, é uma função de proteção do sistema nervoso. Existe uma avenida muito importante que passa no meio da sua coluna, que é a medula espinhal. A medula é como se fosse a continuação do seu cérebro e ela se estende por dentro da sua coluna. Então, a sua coluna, ela protege a medula que passa ali no meio e os ramos nervosos, eles saem através de cada partezinha ali da sua coluna. E esses nervos levam informação para toda parte do seu corpo, para os seus órgãos, para os seus músculos e para todos os tecidos do seu corpo. Então, essa via de informação, ela precisa estar livre. E já já a gente vai entender problemas que acontecem que fazem com que haja um trânsito nessa via, e isso gera muitos problemas que eu tenho certeza que você já teve alguma vez. Ok, mas na prática, o que significa uma coluna desalinhada ou uma coluna fora do lugar? Bom, sabe aqueles blocos que as crianças brincavam, que se conectam um bloco ao outro e aí forma uma torre? Pensa que a sua coluna é isso. E se tem um bloco ali que está mal encaixado, vamos dizer assim, pode ser que aquela torre de blocos caia no chão, porque não tem estabilidade. A sua coluna, ela é formada por vários ossos, várias vértebras, e essas vértebras estão conectadas. E o disco intervertebral, ele faz essa conexão, então ele tem essa função de aderência entre um osso e o outro osso. A sua coluna te permite ter mobilidade, essa é uma das funções primordiais, mas pode acontecer da mobilidade em um desses pontos da coluna, ou em vários deles, estar prejudicada. E quando isso acontece, nós dizemos que há ali uma subluxação, um complexo de subluxação vertebral. Você não precisa gravar o nome, mas é muito importante que você lembre o que a subluxação causa na sua coluna. Quando acontece uma subluxação, o movimento é a primeira coisa que se perde. Ele fica afetado. Então, a sua vértebra que se movia assim, ela vai começar a se mover assim, um pouco menos daquilo que ela tem o potencial de se mover. E em resposta a isso, a musculatura ao redor, ela também fica tensionada. Existem sensores nos músculos e nas articulações e eles detectam movimento, no músculo também estiramento, e quando nós temos uma subluxação, esses sensores, eles não disparam a informação da maneira como eles deveriam. Isso se chama desaferentação. E essa desaferentação é mais ou menos como se houvesse uma torre aqui enviando uma mensagem e aqui um receptor. E aí há algo que impede que essa comunicação dessa torre para esse receptor chegue. Essa torre que manda a comunicação é como se fosse a sua vértebra, e esse receptor é o seu cérebro, e essas informações vão sendo trocadas. Mas essa subluxação é esse algo que pode causar uma interferência, e essas interferências causadas pelas subluxações têm um potencial de ir machucando o corpo, e pode ser às vezes que você tenha uma subluxação crônica que está
aí na sua coluna há muito tempo, de uma queda que você teve quando era criança, de um acidente de carro, de uma queda de bicicleta. Então, elas podem ter um componente crônico e isso vai te afetar muito mais no seu futuro. Por isso é muito importante que você vá ao quiropraxista para fazer uma análise da sua coluna, e o quiropraxista é o profissional responsável por analisar isso e corrigir as subluxações. E quais são alguns sintomas clássicos para você analisar se isso pode ou não estar acontecendo com você? A dor, saiba que a dor é um dos últimos componentes a aparecer. Então, preste atenção na sua mobilidade, preste atenção nas funções vitais do seu corpo, no seu sono. Tudo isso pode indicar que há uma subluxação na sua coluna. E por que a dor é um dos últimos componentes a aparecer? No corpo nós temos dois tipos de respostas. Respostas que vêm da periferia, ou seja, das extremidades, e que ascendem para o nosso cérebro. Nós temos a aferentação e nós temos a nociocepção. Pensa que a aferentação é uma mensagem do comprimento do músculo. Se o meu músculo está assim, essa é uma mensagem normal. Meu cérebro vai detectar isso normalmente. Eu flexionei, essa mensagem também vai para o meu cérebro. A nociocepção é uma mensagem que está relacionada ao dano de algum tecido do seu corpo. Então pensa que eu estou sentado aqui no banco. Levantei, sentei, vou ficar aqui sentado o dia inteiro. Em algum momento, esses nocioceptores na musculatura do meu glúteo, eles vão ser ativados. E eles vão enviar mensagens de que há dano nesse tecido. Porque isso não é normal, ficar sentado o dia inteiro. Você que fica sentado aí 10, 12 horas por dia, isso não é normal. Você precisa de movimento. Então, nós temos nociocepção e aferentação. Quando nós temos mais nociocepção, essa informação relacionada à dor, ao dano do tecido, nós temos menos aferentação. E o mesmo ao contrário, se nós temos mais dessa resposta normal, a resposta relacionada à dor, relacionada ao dano do tecido, ela se torna menor. Quando nós ajustamos, há uma regulação no sistema nervoso para que a aferentação seja maior e essa nociocepção ela diminui, essa mensagem relacionada à dor. Há uma área no nosso tronco, nessa parte quase terminando o nosso cérebro, nosso tronco encefálico, e quando há ativação dessa área, há uma redução desses caminhos de dor descendentes que descem da coluna. Uma coisa incrível do corpo humano, mas que muitas vezes engana muitas pessoas, é a capacidade do corpo de se adaptar. Quando um desalinhamento aparece na coluna, o nosso corpo ele busca meios para tentar lidar, continuar a viver, mesmo com essa mal adaptação, mesmo com esse desalinhamento presente ali. E isso começa a dar sinais, mas muitas pessoas só vão buscar um cuidado quando a dor realmente aparece. Mas a dor, lembre-se, aparece quando o problema ele já está lá e normalmente é a última coisa a aparecer. Por isso, o cuidado com a coluna, ele deve ser preventivo. Lembra os seus avós, seus bisavós? Provavelmente eles não iam tão frequentemente no dentista. E como era a saúde dos dentes dos nossos avós, bisavós, tataravós? Não era boa. Eu imagino que você não queira ficar como os dentes de algumas das pessoas do passado. Da mesma forma, nós não temos uma cultura de cuidar da coluna, mas nós deveríamos ter. Por quê? A coluna ela é muito importante, como nós falamos, para a estrutura do seu corpo, para a proteção do seu sistema nervoso, para as mensagens que caminham entre o nosso corpo, entre o nosso cérebro e a nossa periferia. E se há uma disfunção na coluna, você pode sofrer de maneiras que você nem imaginou. Dor de cabeça, pessoas às vezes têm tontura, problemas com o sono, falta de mobilidade e a lista é grande. Por isso, cuide da sua coluna antes de o problema aparecer. Muitas vezes a gente tem dó de investir no cuidado com a nossa saúde, mas lembre-se, você mora no seu corpo e você vai morar só aí para sempre. Esse é o único lugar de onde você nunca vai se mudar. Por isso, cuide da sua coluna enquanto ainda você pode, porque pode ser que esse problema surja mais para frente e seja muito pior. Você vai ter que investir mais. 80% das pessoas, da população no mundo, um dia vão ter dor na coluna. Se elas tivessem cuidado disso antes, se elas tivessem um cuidado preventivo, será que isso não seria diferente? Então, o que acontece na sua coluna
quando ela está desalinhada? Vamos resumir o que a gente falou. Primeiro, a sua coluna ela tem um papel essencial não só na estrutura, mas na funcionalidade do seu sistema nervoso, nessa comunicação entre o seu cérebro e o restante do seu corpo. O segundo ponto, quando o movimento não está bom ali, os sensores eles ficam alterados, essa informação não é boa. Isso pode gerar tensões, rigidez e a dor vem como um resultado, te avisando de que você tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Cuidar da sua coluna não é só sobre não ter dor, é sobre ter mais mobilidade, é sobre ter mais potência no seu corpo para alcançar os objetivos que você quer. É poder brincar com seu filho com mais qualidade, é poder praticar o seu esporte, ter uma noite de sono tranquila. Não deixe que as dores e que os problemas na coluna atrapalhem isso. Não deixe que você seja pego de surpresa e que a dor roube bons momentos da sua vida. Lembre que a dor, ela vem como uma consequência, ela não é problema principal. E cuide disso antes de se tornar um problema muito grande. E se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou a entender um pouco mais sobre o funcionamento da sua coluna e sobre como você pode ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais performance, me acompanhe aqui, me acompanhe no Instagram também, para você ter mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida.